Vamos tratar neste vídeo de análise dimensional. Ao representarmos uma dada grandeza, é importante nós não apenas escrevermos o seu valor numérico correto, como também a unidade adequada. Por um exemplo, eu posso dizer que a massa desta caneta é 5, mas quais as unidades? 5 quilos? 5 gramas? A unidade é tão importante quanto o valor numérico. E no final de um longo cálculo em que você está resolvendo um problema de física, você tem inúmeras passagens matemáticas, tem de lidar com uma ampla gama de parâmetros, a análise das unidades do resultado final pode indicar se seus cálculos estão corretos. Como exemplo, vamos supor um problema de cinemática, que será o nosso próximo tópico de estudo neste curso, e vamos supor que nós obtivemos uma dada expressão para a velocidade. Obtivemos V igual a sobre T, onde V é a velocidade, A corresponde à aceleração e T corresponde ao tempo. Vamos analisar as unidades envolvidas nesta relação e eu nem estou ainda considerando um sistema de unidades específicos, seja ele o CGS ou o MKS, também conhecido como Sistema Internacional de Unidades. Do lado esquerdo, nós teremos velocidade, que é comprimento sobre tempo. Nós sempre falamos em metros por segundo, centímetros por segundo. Nos Estados Unidos é muito usado também milhas por hora. Do lado direito da equação, nós teremos aceleração, ou seja, comprimento sobre o quadrado do tempo. Aceleração nós medimos em metros por segundo ao quadrado, quilômetros por hora ao quadrado, milhas por hora ao quadrado, e estamos dividindo pelo tempo, ou seja, multiplicando pelo inverso do tempo. Ao final, nós teremos comprimento sobre tempo ao cubo. Vemos que as unidades do lado esquerdo, velocidade, são diferentes das unidades que nós temos no lado direito. Isso indica que o resultado obtido, qualquer que seja o seu valor, está incorreto. Isto que nós acabamos de fazer se chama análise dimensional. É uma ferramenta extremamente poderosa para verificarmos a correção de cálculos. Para fazermos uma análise dimensional, nós obedecemos algumas convenções. A primeira delas é que, quando queremos nos referir às unidades de uma dada grandeza, ou seja, como fizemos aqui, unidade de velocidade, unidade de aceleração, unidade de tempo, nós colocamos esta grandeza entre colchetes. Por exemplo, se nós considerarmos aqui o MKS, Sistema Internacional de Unidades, metro, quilograma, segundo, a unidade de comprimento é o metro. A unidade de tempo é o segundo. A unidade de velocidade corresponde a, por definição, unidade de comprimento sobre unidade de tempo, que no MKS nos fornece metro por segundo. Além disso, para facilitar os cálculos, nós podemos abreviar as grandezas por uma dada letra. Por um exemplo, nós podemos representar a massa por M, o comprimento por C, ou você poderia escolher L de largura,
Você pode escolher o símbolo que preferir, e isso, claro, se você não está trabalhando em algum grupo, em alguma equipe, em que esses símbolos foram previamente definidos. Outro exemplo, nós podemos ter tempo designado por T. E eu vou considerar aqui uma outra grandeza, que é a energia, e vou representá-la por E. As letras podem mudar, dependendo da conveniência e do contexto em que você está trabalhando. Mas é importante que, uma vez que você definiu que símbolo você vai utilizar para uma dada grandeza, você mantenha o mesmo até o fim de seus cálculos. Como exemplo de análise dimensional, utilizando símbolos, vamos lidar com energia. Então, em lugar de escrever energia entre colchetes, eu vou utilizar o símbolo que eu defini como energia. Eu sei que, por definição, a energia é medida em unidades de massa. Então, colocarei M entre colchetes, seguindo a minha convenção aqui, multiplicando aceleração, que multiplica comprimento. Então, nós temos que a unidade de massa no MKS é o quilograma, a unidade de aceleração é o metro por segundo ao quadrado e a unidade de comprimento é o metro. Nós teremos, ao final, quilograma vezes metro quadrado sobre segundo ao quadrado, que define uma nova unidade do MKS, que é o Joule, em homenagem a James Prescott Joule, que foi um engenheiro do século XIX que fez experimentos acerca da natureza do calor. E vejam que eu grafei o Joule, embora seja um nome próprio, com letra inicial minúscula. Porém, eu abreviei por uma letra maiúscula. Esta é uma outra convenção da análise dimensional. Unidades baseadas em nomes de pessoas são abreviadas por maiúsculas e escritas por extenso em letras minúsculas. Por um exemplo, nós temos o Newton, que é a unidade de força no MKS, em homenagem ao Isaac Newton. Então ela é abreviada por um N maiúsculo, e quando queremos escrever por extenso, escrevemos em minúsculas. Outra unidade, nós já vimos aqui a de energia no MKS, que é o Joule. E quando medimos temperatura, nós costumamos, no Brasil, medir na escala centígrada ou escala Celsius, em homenagem ao Anders Celsius. Então nós abreviamos por um C maiúsculo e escrevemos por extenso em minúsculo. Nós falamos de convenções, ou seja, nomenclatura, símbolos que nós adotamos, abreviações. Agora nós vamos falar de regras que nós devemos adotar ao fazer a análise dimensional, e essas regras são, de certa forma, intuitivas. Em primeiro lugar, grandezas com diferentes unidades não podem ser somadas. E isto é muito importante. Nós não somamos aceleração com velocidade, ou força com tempo, ou energia com comprimento. Nós sempre somamos grandezas com unidades iguais. E sempre importante, no mesmo sistema de unidades. Nós não podemos somar comprimentos em centímetro com comprimentos em metro, ou aceleração em metro por segundo ao quadrado com aceleração em centímetro por segundo ao quadrado. Uma outra regra diz que em ambos os lados de uma equação, as unidades devem ser as mesmas. Inclusive, eu utilizei um exemplo desse tipo quando comecei a falar do assunto. Nós vimos que nós tínhamos uma expressão associando velocidade com a razão entre aceleração e tempo, e vimos que as grandezas em ambos os membros daquela igualdade estavam
diferentes, indicando que o nosso cálculo, que a nossa definição estava incorreta. Por um exemplo envolvendo a cinemática. Vamos dizer que a posição ocupada por um corpo em um determinado sistema de coordenadas é dada pelo produto de sua aceleração pelo quadrado do tempo dividido por 2. Sempre que nós expressamos uma fórmula, nós devemos explicitar o que cada símbolo representa. No caso, x, eu estou dizendo que é a posição do corpo, a é a sua aceleração e t é o tempo. Vamos então verificar se esta expressão obedece esta segunda regra. Do lado esquerdo, nós temos posição, que é medida em comprimento, no MKS é medida em metros. Do lado direito, nós temos o produto AT² sobre 2. Se eu estou lidando com um produto, a unidade do produto é igual ao produto das unidades, então nós teremos aqui unidade de aceleração, que multiplica a unidade de tempo ao quadrado, e o 2 é adimensional, então nós não vamos considerar aqui. E isto será igual. No MKS, nós medimos aceleração em metros por segundo ao quadrado e tempo é medido em segundos, aqui está ao quadrado, então teremos segundo ao quadrado. Vemos que o segundo ao quadrado no numerador se cancela com o segundo ao quadrado no denominador e ficamos ao final com metro. Assim, nós vemos que ambos os lados da equação possuem as mesmas unidades. A análise dimensional também pode ser usada para determinar as unidades de um novo parâmetro. Por um exemplo, a lei da gravitação de Newton. Ela foi enunciada da seguinte forma: a força de atração entre dois corpos é diretamente proporcional ao produto de suas massas. Nós especificamos proporcionalidade por este símbolo. Então, nós temos que é proporcional ao produto das massas, que eu chamarei de M1 e M2, e é inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa, que eu vou chamar de R. Assim, nós temos que F, eu estou designando força, M1 e M2 são as massas dos corpos e R é a distância de separação. Claramente, o lado direito dessa expressão não possui unidade de força. Nós temos aqui, podemos fazer rapidamente, quilograma ao quadrado por metro ao quadrado. Isso não corresponde à força. Além disso, para obter a expressão correta, precisamos transformar esta proporcionalidade em uma igualdade. Então, nós vamos introduzir uma nova constante universal, que nós já lidamos com ela, que é a constante gravitacional. Então, nós escrevemos que F agora é igual ao produto das massas dividido pela distância ao quadrado que separa estas massas, e para ajustar a expressão numericamente e dimensionalmente, nós vamos introduzir essa constante G, que é a constante gravitacional. Qual que é a unidade de G? Nós estamos aqui lidando com, do lado esquerdo, força, e do lado direito, com a constante gravitacional, multiplicando o produto das massas dividido pelo quadrado da distância de separação. No MKS, nós temos que a força é medida em newtons. Então, do lado esquerdo eu tenho newton. Do lado direito eu vou ter o G, cuja unidade nós queremos determinar, multiplicando o produto das massas. A massa é medida em quilogramas, então teremos quilograma ao quadrado sobre distância ao quadrado, que é medida em metros. Então, teremos aqui metro ao quadrado. Multiplicando ambos os membros por metro ao quadrado e dividindo ambos os membros por quilograma ao quadrado, nós obtemos as unidades de G, que serão newton vezes metro ao quadrado vezes quilograma a menos 2. Vemos como a análise dimensional é útil para descobrirmos unidades de um parâmetro que nós não conhecemos.